A formação do conceito de função. Embora seja um dos grandes pilares da matemática, o conceito de função não foi formulado satisfatoriamente antes do século XIX, mas ele aparece implícito em várias situações da matemática da antiguidade. Por exemplo, segundo o historiador da matemática Bell, não seria nenhum ato de generosidade creditar a eles, os babilônios antigos, uma certa intuição da funcionalidade, considerando a definição sucinta de função como uma tábua ou uma correspondência. É claro que uma tábua, por si só, não é uma função, estritamente falando, mas pode servir, principalmente no plano educacional, para identificar uma função, e isso dá amparo à opinião de Bell. Efetivamente, os babilônios foram exímios produtores de tábuas matemáticas, e a afirmação de Bell é corroborada pelas tábuas de cubos e raízes cúbicas deixadas por eles. No Museu de Berlim, há uma plaqueta de argila com uma tábua com valores de n ao cubo mais n ao quadrado, para n igual a 1, 2, 3, etc., 20, 30, 40 e 50. Assim, não seria nenhum ato de generosidade associá-la à função f, cujo domínio é 1, 2, 3, etc., 20, 30, 40, 50. E que está definida por f de x igual a x ao cubo mais x ao quadrado. Mas como possivelmente essa tábua foi construída para permitir a resolução de equações do tipo x ao cubo mais x ao quadrado igual a c, pode-se ir além na interpretação de Bell e ver em seu uso o germe da ideia de função inversa. De fato, ao se resolver a equação x ao cubo mais x ao quadrado igual a 80, por exemplo, o que se procura é o número n, tal que f de n seja igual a 80, número esse que é a imagem de 80 pela função inversa de f. Se, como acabamos de ver na obra matemática babilônica, há elementos que podem ser considerados precursores da ideia de função, sem dúvida isso se torna mais forte nas tábuas trigonométricas de O Almagesto, de Cláudio Ptolomeu, século II d.C. Obra em 13 livros, na qual o autor introduz o modelo mais completo produzido pela ciência grega para descrever o mecanismo do universo. O livro 1 de O Almagesto contém uma tábua com as cordas dos arcos de 1/2 graus a 80 graus, em intervalos de meio grau, possivelmente inspiradas no trabalho de Hiparco, de Niceia. Essas cordas, na verdade, os antecessores mais remotos de nossos senos, eram calculadas com base na convenção do círculo de 360 graus, raio de 60 partes iguais, e eram expressas sexagesimalmente de acordo com essas partes. Por exemplo, uma corda de 60 graus é igual ao raio da circunferência. Seu valor na tábua de Ptolomeu é 60 partes. Nesse caso, como Ptolomeu também usa suas tábuas em sentido contrário, para achar, por exemplo, o arco de uma corda, é plausível dizer que a ideia de função inversa está presente em sua obra. No período medieval, não se verificaram avanços significativos na formação do conceito de função. Isso se deve, por um lado, ao fato de que a álgebra literal, fundamental para explorar o conceito de função, só seria criada no final do século XVI. Por outro lado, justifica-se por não ter a ciência ainda eleito a descrição quantitativa dos fenômenos como prioridade, o que só aconteceria no Renascimento, graças, sobretudo, a Galileu Galilei, nascido em 1564. Portanto, não sem motivos, há historiadores que atribuem a ele a criação do conceito de função. Galileu aplicou seu método científico principalmente ao estudo do movimento. A descrição das leis do movimento, como a fazemos hoje,
baseia-se em leis algébricas, como, por exemplo, S igual a kt², para a queda livre dos corpos. Mas quando Galileu escreveu suas principais obras, a álgebra literal era uma invenção recente, ainda em fase de aceitação e difusão. E ele não a usou para explicar suas leis, recorrendo em vez disso à linguagem das proporções. Em Diálogos sobre Duas Novas Ciências, escrito em 1638, por exemplo, encontra-se a seguinte lei: os espaços percorridos por um corpo que sai do repouso em movimento uniformemente acelerado estão entre si como os quadrados dos tempos gastos para percorrê-los. Ou seja, para se percorrer um determinado espaço S1, o tempo gasto é T1, e se para percorrer um espaço S o tempo gasto é T, então S está para S1, assim como T² está para T1². Com o desenvolvimento e difusão da simbologia algébrica, essa lei que dá o espaço percorrido de acordo com o tempo gasto para percorrê-lo, logo passaria a se escrever assim: S é igual a kt², em que k é igual a S1 sobre T1². Mas, para precisar mais nitidamente o conceito de função, era preciso que o simbolismo da álgebra linear viesse a se fundir com a ideia de variabilidade. E quem primeiro conseguiu essa fusão satisfatoriamente foi o filósofo e matemático francês René Descartes, nascido em 1596, o criador da geometria analítica, ao associar equações algébricas a lugares geométricos planos e fazer a correspondência entre as variáveis a fim de poder esboçar o gráfico correspondente. Deve-se a Descartes, inclusive, a notação algébrica atual, em que x, y, z indicam variáveis e a, b e c indicam parâmetros. Na segunda metade do século XVII, o matemático alemão Leibniz, nascido em 1646, usaria pela primeira vez a palavra função para indicar uma quantidade variável de um ponto a outro de uma curva, por exemplo, uma ordenada ou o comprimento de um segmento de tangente. Também se deve a Leibniz a introdução das palavras variável, constante e parâmetro, hoje corriqueiras na linguagem da matemática. Mas a notação f de x para indicar uma função só seria introduzida em 1734 pelo matemático suíço Euler, nascido em 1707.